Márcio, Oi, me ouve bem? perfeitamente. Você? Que bom também, tudo certo. Que bom, muito obrigada pela participação. Para quem nos ouve, meu nome é Camila Marins, eu sou jornalista da FICEND, Federação Interestadual de Sindicatos de Engenheiros, e hoje nós vamos receber aqui o economista e professor da Unicamp, Márcio Postman, para comentar um pouco sobre a política econômica brasileira em tempos de pandemia e uma crise sanitária mundial. Muito obrigada pela presença, Márcio. Em nome do presidente da FICEND, te agradeço pela parceria e sempre a colaboração tão generosa com a FICEND. Olá, Camila. Eu que agradeço a oportunidade, é uma satisfação poder abrir esse diálogo com você e com a categoria dos engenheiros. Eu sei que o Vicente tem um trabalho bem mais amplo e, nesse sentido, já acompanha há muito tempo e bastante positivo nesse momento podermos abrir aí o debate sobre as questões mais amplas que afligem a sociedade brasileira. Obrigada. Vamos começar as perguntas. De que forma essa crise sanitária muda a compreensão do papel do Estado? Bom, nós vínhamos praticamente nos últimos 4 anos numa trajetória cuja narrativa dominante era de que os problemas brasileiros resultavam fundamentalmente do Estado, né? O Estado era o centro responsável pelos problemas de desemprego, os problemas de baixo rendimento, baixa produtividade, enfim, queda no investimento. Então, o Estado era, na verdade, o centro dos problemas, e sobre esse problema resultaria, então, um conjunto de ações governamentais que vieram com o objetivo de reduzir a ineficiência do Estado, a improdutividade, a gastança gerada por esse Estado como um problema. Então, nós tivemos, na verdade, várias mudanças que visaram justamente comprimir e modificar o Estado brasileiro, né? Vamos lembrar aqui a emenda Constitucional 95, que aprisionou, praticamente congelou os gastos não financeiros por 20 anos, né? Só nos últimos 2 anos, por exemplo, a saúde deixou de recepcionar 20 bilhões de reais por conta dessa narrativa em que o Estado era o centro dos problemas brasileiros, né? Também tivemos a reforma trabalhista, a reforma previdenciária, né, cujo objetivo era reduzir, na verdade, os recursos transferidos para os trabalhadores e até mesmo os seus direitos. Tivemos privatização, que é outra maneira também de reduzir o tamanho do Estado. Bom, acontece que esse tipo de narrativa e as políticas implementadas não permitiram que o país saísse da grave situação econômica que foi resultado eu diria assim, da recessão de 2015 e 2016, né? Os anos 2017, 18 e 19 foram anos praticamente sem crescimento, um crescimento de 1%, que não é praticamente nada para um país de dimensão nacional como o nosso caso. Tanto é que no início desse ano, período ainda pré-pandemia, a renda per capita dos brasileiros se encontrava ainda 7% abaixo do que era em 2014, né? Uma situação sem paralelo, inclusive, na história do capitalismo brasileiro, um período que tenha ficado tanto tempo com a renda dos habitantes abaixo de um determinado padrão atingido, né? Bem, com a pandemia instalada no país, o que nós vimos é uma mudança de narrativa. Agora, na verdade, o problema não está no Estado. O Estado passou a ser o centro das soluções, né? Então, o Estado tem sido fonte de apelação de vários setores da sociedade brasileira, e o que nós temos visto é um recurso que anteriormente não existia, né? Pois o Brasil estava vivendo, nesses últimos anos, né, um aumento, por exemplo, da população que reside nas vias públicas, no centro das principais cidades, uma quantidade enorme de pessoas desempregadas, empobrecidas, sem inclusive moradia, né? Tivemos também um aumento substancial do desemprego, nós tivemos um aumento da pobreza, da desigualdade, o aumento, inclusive, do desmatamento na Amazônia, entre tantos outros problemas, e tudo o seguinte, não tem dinheiro. O Estado não tem dinheiro para atender a questão social no Brasil. Ora, com a pandemia, o dinheiro apareceu. Não foi utilizado nenhum argumento que não havia dinheiro. Não, há dinheiro. Tanto é que, imediatamente ao início da identificação da pandemia aqui no Brasil, né, houve uma queda bastante profunda na Bolsa de Valores do Brasil, né? Várias empresas perderam ações, reduziram seus valores, mas nenhuma empresa quebrou,
nenhum banco quebrou, porque imediatamente o Banco Central liberou 1,2 trilhões de reais para poder garantir a sustentabilidade de bancos, corretoras e assim por diante, né? Ou seja, o dinheiro que não existia apareceu, né? E, ao mesmo tempo, começou, na verdade, também a haver uma pressão para poder sustentar o isolamento social, né? Porque a experiência de países com algum êxito no enfrentamento do coronavírus exigiu duas ações imediatas, simultâneas, né? A primeira era, obviamente, a chamada quarentena, o isolamento social, para evitar a continuidade do fluxo de pessoas e, resultado desse fluxo de pessoa, a maior quantidade de infectados e portadores do coronavírus. Então, a melhor maneira de evitar a difusão deste vírus seria justamente manter as pessoas relativamente isoladas, distantes dos grandes fluxos de contato humano. Ocorre que, para uma parte da população, até é possível essa decisão racional de manter o coronavírus, porque as pessoas, de certa maneira, têm renda, têm um salário estabelecido ao longo do mês, e, nesse sentido, permite, até porque também as moradias são razoáveis, permite ficar em casa tendo garantia de renda, sem se preocupar com problemas maiores. Agora, para grande parte dos brasileiros, não é? Na verdade, a quarentena é uma enorme dificuldade, porque, em primeiro lugar, habitam regiões inadequadas, né? Casas muito precárias, em que há uma alta densidade, não é? E, ao mesmo tempo, a sua renda, o rendimento, a sua sobrevivência depende da interação, da informalidade, da presença nas ruas e assim por diante. Então, fica muito difícil executar esse isolamento. E por isso, então, que a definição do isolamento precisaria vir imediatamente acompanhado da garantia de renda para esses segmentos, para que pudesse, portanto, conviver um período de isolamento, mas tendo a garantia de uma renda para sobreviver. Porque, do contrário, é um dilema entre sair de casa e correr o risco de uma infecção, não é? Ou ficar em casa, porém sem renda e aí sem condições de alimentar a si próprio ou a sua família. Bom, então essas seriam as ações necessárias, só que essas ações, que é, digamos assim, praticamente para a base da pirâmide social brasileira, demoraram para ser implementadas. A conta gotas. Primeiro eram uma garantia de renda, uma renda temporária de R$ 200, aí tem um papel importante dos partidos de oposição, que queriam um salário mínimo, 1.045, que é o mínimo do Brasil, mas não se conseguiu, chegou a 600, que é melhor do que 200, mas é muito baixo, diga de passagem, não é? E nós estamos vendo, até essa medida ser implementada, as dificuldades burocráticas para as pessoas terem acesso. Então isso foi, de certa maneira, comprometendo o próprio sucesso da quarentena. Mas, de toda maneira, se a gente fizer uma contabilidade de todos os recursos que foram anunciados e já liberados por parte do governo federal, o que nós temos, basicamente, é que a cada R$ 10 liberados, 8 são reais liberados para o andar de cima e 2 são para o andar de baixo, né? Então, o que nós estamos vendo é que, inclusive, as medidas implementadas para enfrentamento do coronavírus são medidas do Estado, porque é uma paralisia das forças de mercado. As forças de mercado não têm condições de enfrentar a pandemia, paralisado, não tem condições de precificar preço, etc. Então, só o Estado pode enfrentar, só que o Estado está enfrentando, mas a forma desse enfrentamento é uma espécie de socialismo dos ricos. Porque são justamente os ricos, o andar de cima, que estão sendo melhor abocanhado pelos recursos disponíveis, né? Enquanto que os pobres ficam com menos. O que significa dizer que a desigualdade está sendo reproduzida nessa forma de intervenção do Estado. Então o Estado está presente, é verdade, é diferente de outro momento, mas é um Estado com um olhar para determinados segmentos privilegiados e até mesmo tem sido constantemente anunciado por analistas, pela equipe econômica do governo, que esse período vai acabar em algum momento. Ou seja, os pobres vão deixar de ganhar o que estavam ganhando, ainda que muito pouco. Anunciar a presença agora do presidente da FICEND, que acabou de entrar, o Clóvis Nascimento, da diretora e também diretora do Sindicato dos Engenheiros de Sergipe, Elaine Santana. Poxa, mas chegou uma pergunta do presidente da FICEND, Clóvis Nascimento. O jornal argentino El Clarín publicou semana passada um manifesto de estudiosos e especialistas apontando 5 pontos para mudanças econômicas na Holanda. Entre eles, a redistribuição de renda, por exemplo, e os investimentos públicos. Ele pergunta qual a sua avaliação sobre isso e qual o programa mínimo para o Brasil, economicamente, pós a pandemia.
Agradecer aí a presença do presidente, Clóvis. Bem, olha, em primeiro lugar, eu acho que talvez precisamos ter clareza que nós estávamos, basicamente, nesses últimos 4 anos, não é, numa espécie de desistência da burguesia interna do Brasil de um projeto nacional. Não é? Uma desistência, uma espécie de aceitação passiva do chamado realismo periférico, ou seja, um entendimento da burguesia brasileira que não é possível o Brasil disputar espaço de protagonismo no mundo. Não é? Então nós precisamos nos acomodar ao que é possível. E o que é possível, na verdade, não é uma trajetória que vem do Temer, passando agora para o Bolsonaro, uma trajetória de regressão neocolonial. Ou seja, o Brasil está regredindo, né, rapidamente a uma espécie de século XIX. Por que eu estou dizendo essa regressão? Porque, na verdade, a gente tem visto, são governos, tanto do Temer como do Bolsonaro, governos de negócios. Tá certo? São negócios. Você faz negócio para aprovar alguma coisa na Câmara, faz negócio com os empresários para privatização, ou seja, é um governo que visa, na verdade, realizar negócios. Como era, na verdade, a formação do Brasil no período colonial. Né? O que levou os portugueses a vir para cá era o negócio, tá certo, de tirar aqui o mais rápido possível a riqueza, e para isso nós vivemos vários ciclos de expropriação da riqueza natural brasileira. Então, esses últimos 4 anos, vamos dizer assim, são anos, na verdade, de aceleração desse projeto neocolonial. O Brasil, se a gente fosse aqui manter os próximos 10 anos, digamos assim, fazendo tudo que a Rede Globo diz que tem que fazer, que os empresários, os banqueiros, etc. Não, tem que fazer a reforma trabalhista, já foi feita, mas ainda é insuficiente, tem que fazer um pouco mais, tem a reforma administrativa, a reforma do Estado, a privatização. Levando ao limite, o que sobra? Ou seja, o que sobra, na verdade, é um território ocupado, não é, pela exploração do agronegócio, pelo extrativismo, não é? E serviços. Serviços quais? Serviços modernos, como a comunicação, por exemplo, e o sistema financeiro, mas a maior parte dos serviços são serviços vinculados à renda das famílias muito ricas, né? As famílias que vão usufruir cada vez mais de serviçais de segurança, de limpeza, motorista, passeador de cachorro, piscineiro, uma infinidade de postos de trabalho vinculados à renda dos ricos. Ricos cada vez mais ricos, diga-se de passagem. Num país que 6 homens brancos, velhos, né, possuem um somatório da sua fortuna equivalente à somatória da metade dos brasileiros. Né? Então esse era o projeto que está sendo em curso. A pandemia acelerou isso, né? Acelerou e colocou, na verdade, uma série de problemas e de entraves, tá certo? Porque estamos falando de um país de mais de 210 milhões de habitantes. Então nós estamos vivendo, digamos assim, uma questão chave, porque esse momento talvez nos dê condições de estabelecer uma maioria que talvez interrompa ou signifique uma inflexão nessa trajetória. Eu vejo, na verdade, assim, porque o que nós vínhamos tendo nos 2 governos, de certa maneira, era uma somatória da população contra o governo Bolsonaro, contra o governo Temer. A maior parte seria insatisfeita com esses governos, só que, na verdade, são maiorias que pertencem a lideranças ou a movimentos muito fragmentados. Não tem um centro que aglutine uma maioria que possa fazer oposição ao Bolsonaro. Há várias possibilidades de oposição, né? Mas agora o que me parece que a pandemia nos coloca é uma divisão da sociedade entre aqueles que vislumbram um projeto civilizatório, um projeto de país, alguma civilização possível, ou, de outro lado, a barbárie. Porque o que nós estamos vendo, de certa forma, é a reprodução da barbárie. Então, acredito que talvez essa situação nos abra a perspectiva de interromper essa trajetória que vinha sendo acelerada para o Brasil se transformar numa grande feitoria, uma feitoria moderna, tá certo? Então, a pandemia nos traz, junto com o sofrimento, não é? Ela é uma contradição, o sofrimento, mas também tem essa oportunidade. Bom, a oportunidade seria qual? Bom, um projeto, pelo menos, de país que nos desse algum horizonte, a capacidade de nós, autonomamente, definir o nosso futuro, porque isso nós não temos atualmente, né? Bom, e qual o programa? Bom, há várias possibilidades de pensar. Não me parece que é um problema técnico, né? Você sabe, se juntar quais são as saídas na infraestrutura, na questão econômica. Por exemplo, nós precisaríamos agora, não é, estar numa espécie de quarentena na conta de capitais do Brasil, porque está saindo já antes da pandemia, não é? Já tinha uma fuga de capital, agora essa fuga deve se acelerar, inclusive, porque o Brasil nesse quadro é um quadro muito ruim para permanência de recursos, dinheiros externos. Precisaríamos fechar essa torneira.
impedir que o dinheiro saia do Brasil, não é? E proteger as nossas reservas, porque do contrário, o que vai acontecer? O Brasil não tem capacidade hoje de produzir, não é, luva, produzir máscaras, não é? Um país que era o 8º produto industrial, não é? Tem uma lacuna exorbitante do ponto de vista do enfraquecimento e da própria desindustrialização. Então, há medidas. A questão, do ponto de vista político, teremos maioria para estabelecer, por exemplo, um projeto de reindustrialização nacional? É incrível, né? Nós passamos um produto fundamental de proteção aos brasileiros, que é o álcool gel, né? Nós permanecemos um longo período, inclusive, sem acesso a ele. Agora há o acesso, mas é caro, não está assim disponível tanto, mas tem, não vamos negar, não podemos negar isso. Mas é estranho, não é, que o país, o Brasil, que é o maior produtor e exportador de álcool, negou álcool gel para a sua população. Tá certo? Algo que deveria, inclusive, do ponto de vista de políticas públicas, ser distribuído gratuitamente. Em qualquer lugar, o acesso ao álcool gel, porque isso é um elemento fundamental. Não é? Nós estamos hoje com a Petrobras, não sabe onde colocar gasolina, seus estoques estão totalmente lotados. Ora, se fosse um país, digamos assim, decente, não é? Civilizado, o que se faria? Olha, distribui gratuitamente a gasolina, não é? Para os municípios, para os estados poderem rodar as ambulâncias, rodar os serviços absolutamente necessários, reduzir o preço do diesel para esses heróis motoristas que estão percorrendo o Brasil, distribuindo. Ou seja, nós temos aqui a possibilidade enorme nesse sentido. Não podia o governo brasileiro, não é, chamar os industriais da indústria têxtil, da indústria química. Alô? Márcio? Aqui no Brasil, as montadoras não poderiam, na verdade, produzir respirador mecânico. Isso não há nada de outro mundo, é possível fazer, não tem comando, não tem interesse, né, de um governo que desconhece o Brasil real e tampouco os pobres. Chama atenção, e termino aqui, a declaração do presidente da Caixa Econômica, quando perguntado, mas vem cá, não, as inscrições para o acesso aos R$600 da renda garantida, mas uma quantidade enorme que se inscreveu que a gente nem imaginava que existia. Ou seja, é uma elite que desconhece o país que vive. Sim. Antes de passar para a próxima pergunta, quero anunciar também a presença do engenheiro e diretor da FCENG, Fernando Jogaib, do Sindicato dos Engenheiros de Rondônia, da diretora também licenciada da FCENG diretamente da Paraíba, Gilcélia Figueiredo, e da assessora jurídica Daniele Gabrich, também integrante da Comissão de Direitos Humanos da OAB. Márcio, você mencionou que não basta uma visão técnica, mas também uma intenção política. Nesse sentido, é possível construir, e de que forma, um pacto social no Brasil? Pacto significa, na verdade, o entrelaçamento de vontades individuais num todo coletivo. Né? Não sei se nós temos essa perspectiva no atual momento. Né? O que me parece talvez materializado é essa constituição que se dá em torno do que está em curso no Brasil. O que está em curso no Brasil, na verdade, é isso que falávamos anteriormente, essa volta a uma condição de colônia, né, de governos de negócio, né, em que, na verdade, a barbárie se estabelece. Por outro lado, me parece que há, de certa maneira, ainda de forma fragmentada, uma grande quantidade de pessoas que se declaram que, obviamente, esse projeto mantido ao longo do prazo, não vai sobrar pedra sobre pedra. Então é preciso, na verdade, algum grau de civilidade. Né? O que é civilidade? Bom, a democracia é fundamental, valor fundamental, mas quais são as condições, né, para que isso... A questão do crescimento econômico, mas em crescimento em que base? O crescimento desses postos de trabalho que nós estamos vendo agora, que não são reconhecidos, não tem nem condição de ter acesso a uma renda de R$600, porque não tem o CPF, porque não tem identificação mínima para poder ter acesso a isso. Quer dizer, olha, veja aí, nós estamos falando hoje as 3 principais ocupações do Brasil. Né? A primeira ocupação segue sendo o trabalho doméstico. A segunda ocupação são vinculados aos trabalhadores de plataforma, né, que distribuem, são os trabalhadores de entrega, de vários tipos. E a terceira ocupação é a ocupação vinculada à segurança pública e privada. Tá certo? E essas 3 ocupações são as principais, mas revela que tipo de país você está tendo.
país de trabalhadores domésticos, país de distribuição e entregadores e país de polícia civil, militar, pública, não é, privada. Então, isso é a cara do Brasil que se consolida. Não há no horizonte perspectiva de mudar isso. Então, tecnicamente é possível, evidentemente que é possível, não há nenhum obstáculo. O problema é político, tá certo? Político porque você tem uma elite que nos governa, tá certo? Que está no poder judiciário, que está no poder legislativo, que está no poder executivo, que de certa maneira não conhece o Brasil no qual vive. Que fica, de certa maneira, estarrecido quando vê uma massa de pessoas, tá certo? Esfomeadas, sem acesso ao essencial, né? Então, obviamente, somos um país em construção, né? Um país que tem praticamente o terceiro maior estado brasileiro, seria o estado onde moram as pessoas nas favelas, tá certo? Uma massa de gente nas favelas, onde predomina fundamentalmente uma espécie de estado mínimo. Porque nas favelas, nas regiões periféricas, praticamente não tem Estado. O Estado só entra na forma da polícia, né? Na forma da repressão, né? E essa massa de pessoas, cada vez mais distante do Estado, está se envolvendo direta e indiretamente, não é, com novas instituições. Instituições como as igrejas, em grande medida as igrejas neopentecostais, com o crime, com a milícia, que são as instituições que operam nesta parte da sociedade em que o Estado praticamente desconhece. Temos uma pergunta da jornalista Verônica Couto, que te pergunta: quais as implicações do orçamento de guerra? Poderia explicar melhor? Bom, nós temos o orçamento público federal, os orçamentos estaduais e os orçamentos municipais, né? Todos esses orçamentos têm regras de funcionamento, de definição de gastos a partir da receita estimada. Então, a cada ano se estima, o governo envia uma proposta para o legislativo, municipal, estadual ou federal, uma proposta de estimativa de receita e fixa ali as despesas, né? O que aconteceu, como se diz orçamento de guerra, é porque, na verdade, a estimativa de receita está praticamente abandonada, porque o que nós estamos vendo é que houve uma parada técnica na economia. A crise econômica e social não é uma crise endógena à economia, ela não foi gerada dentro da economia, ela veio de fora. Né? Por que veio de fora? Porque era um problema sanitário. E a única forma de enfrentar o problema sanitário era, de certa maneira, evitando que as pessoas circulassem, portanto, ficassem em quarentena. Então, nesse sentido, não tinha pessoas para a produção. Então, a estrutura produtiva foi afetada, e toda vez que cai a estrutura produtiva, não apenas tem menos produção, como tem menos consumo, tem menos renda, e também, obviamente, tem menos receita, tem menos arrecadação. Então, a arrecadação deve cair muito, pelo menos caiu em outros países onde o vírus já havia chegado mais cedo, mas no Brasil já vinha, inclusive em fevereiro, a arrecadação federal caiu em termos reais, então temos uma queda e, portanto, não vai ser possível realizar as despesas que tinham sido inicialmente aprovadas, porque a receita se contrai de forma violenta. Então, o que acontece é o abandono das regras, por isso a ideia de um orçamento de guerra, porque se está diante de guerra, de uma excepcionalidade, e o Estado, a União, não os governos estaduais e municipais, mas a União pode gastar além das regras estabelecidas, né? Então, o Estado pode emitir dinheiro, pode aumentar a sua dívida, ou seja, pode tomar decisões justamente porque num quadro de guerra, num quadro de excepcionalidade, não há outra alternativa que não seja esse tipo de atuação. Lembrando a todos que quem quiser pode enviar perguntas aqui nos comentários, que nós fazemos ao Márcio Postman. Márcio, a engenharia como um todo, assim como outras categorias, também estavam antes da pandemia discutindo muito sobre os impactos da indústria 4.0 e as transformações no mundo do trabalho. A pandemia, de alguma forma, acelera esse processo de automação na sociedade? De fato, assim como chamávamos a atenção para uma espécie de aceleração da trajetória de regressão neoliberal pela pandemia, né, nós também, evidentemente, observamos uma aceleração em tendências que estavam presentes anteriormente. Uma delas, evidentemente, é a presença das tecnologias de informação e comunicação,
também o uso recorrente de inteligência artificial. E o que nós temos visto é que, em uma parte, não sabemos ainda dimensionar isso, pois nos faltam informações. Mas é inegável que o trabalho em casa, o teletrabalho, o home office, cresceu no Brasil, não é? Uhum. Sobretudo na questão do ensino, não é? Em atividades mais de consultoria, atividades que puderam ser de vendas, puderam ser realizadas distante do local determinado de trabalho. Isso era algo que já vinha acontecendo, mas ganhou uma dimensão maior, não é? O que nós não sabemos é se, de fato, essa aceleração, ela, de certa maneira, numa fase pós-coronavírus, haverá se retrocederá à situação pré, né? Ou seja, eu tenho dúvidas. Me parece que essa aceleração veio para ficar, não é? Uhum. Poderíamos aqui considerar, por exemplo, quanto custa uma reunião, né, para decidir sobre leis no Congresso Nacional, né? Quanto custa o deslocamento por transporte de deputados e senadores dos seus respectivos estados para Brasília, não é? O gasto de ficar em Brasília, etc., para decidir sobre leis, né? Quando nós estamos vendo que o Congresso está funcionando, o Congresso tomou decisões, se reúne, mas tudo à distância, né? O Senado, a Câmara, também o Poder Judiciário tem tomado decisões à distância. O Poder Executivo, o Presidente da República se reuniu com os governadores, por exemplo, tudo à distância. Então, veja, esse tipo de inovação, né, que agora está sendo utilizado, porque não tem outra alternativa, será que ele retroage? Será que vai ser justificável continuar gastando como se gastava anteriormente, quando se pode fazer por esse intermédio? Não é? Isso é uma questão importante. Assim como também, certamente, começa a ganhar importância a questão da soberania. Será que essa tecnologia que nós estamos usando aqui, não é? As informações, etc., isso fica com quem, não é? Isso fica aqui no Brasil, isso fica distante do Brasil, isso fica no poder público, poder privado, enfim, tem questões, eu diria assim, também, que vão emergir a partir desta situação. Porque até agora, inclusive, na demissão do ministro da Justiça, ele utilizou como prova, não é, um diálogo numa rede social, no WhatsApp, né, que para ele é prova. Mas quando foi apresentado numa outra circunstância em que ele usava, não o WhatsApp, mas usava o Telegram, foi dito que aquilo lá não era prova. Então, estamos, digamos assim, num ambiente ainda pouco conhecido, mas eu não tenho dúvida que há uma aceleração. E, obviamente, isso significa dizer que muitas ocupações podem desaparecer nessa mudança, não é? Ao mesmo tempo, há ganhos de produtividade, há ganhos de eficiência, há redução de custos, mas será que isso tem uma efetividade? Qual é a qualidade? Enfim, vai precisar um pouco mais de tempo para poder avaliar melhor essa aceleração que ocorreu. Mas, obviamente, estamos falando de situações de trabalho que ainda não são majoritárias. Grande parte do trabalho no Brasil ainda é um trabalho mais braçal, um trabalho que exige a presença física no local de trabalho. O movimento sindical viveu um duro golpe com a reforma trabalhista de Michel Temer e agora, em plena pandemia, inúmeras medidas provisórias propõem a redução de salário com a redução de jornada, inclusive a suspensão dos contratos de trabalho. Que medidas de proteção ao emprego e à renda também poderiam ser aplicadas? De fato, todo aquele discurso de defesa por parte dos governos da livre negociação, né, na verdade, é mais retórica do que, de fato, é uma intenção prática, né? Porque o que nós estamos observando, não há ainda um levantamento que nos permita aferir, não é? Mas em grande parte do que nós estamos vendo são, entre aspas, acordos individuais, não é? Que suspende o trabalho, a jornada, não é? Mas sem ter garantia alguma de emprego. Os sindicatos estão praticamente impossibilitados de acompanhar esse tipo de decisão de contratos individuais. Os sindicatos exercem a contratação coletiva, o acordo coletivo, etc. Não é? Mas nesse momento chave, em que a negociação praticamente não existe, não é? Entre o trabalhador e o empresário, é um desequilíbrio total de possibilidades de alguma negociação. Não é?
especialmente quando estamos vivendo esse desespero do próprio desemprego, né? Que não se sabe muito bem para onde vai, alguns inclusive estimam até uma taxa de desemprego superior a entre 20% e 25% da força de trabalho. Então, nesse quadro, obviamente, os sindicatos teriam ainda muito mais importantes, assim como a própria Justiça do Trabalho, que praticamente está cada vez mais distante, tendo em vista as restrições que foram instaladas pela própria reforma trabalhista, não é? E as mudanças nos sindicatos na Justiça do Trabalho. É óbvio que nós precisaríamos, na verdade, ter uma perspectiva. Eu sempre faço um paralelo aqui, que é o seguinte: nós tínhamos, nesses momentos, né, de excepcionalidade, nós estamos vivendo um momento de excepcionalidade. Ninguém imaginava, né, por exemplo, se dissesse há um ano atrás, olha, sabe a Boeing? A Boeing comprou a Embraer. Não é possível, mas comprou. Mas quando tiver a pandemia, a Boeing vai devolver a Embraer. Não, mas não acredito. Não é? Ou esse ministro da Economia, esse tal de Guedes, que quer reduzir o Estado, quer reduzir o déficit, etc. Pois é, ele sabe que em 2020 ele vai possivelmente deixar um país com o maior déficit público da história do país, talvez acima de 10%. Nunca vi. Então, estamos vivendo um período de excepcionalidade, portanto, nós temos que pensar dentro dessa perspectiva da excepcionalidade. Porque pensarmos e reivindicarmos o mínimo é muito pouco. O mínimo tem que ser feito em períodos normais, entre aspas. Na excepcionalidade exige muito mais. Então, um paralelo, né? Se nós tivéssemos agora, aparentemente, essa crise, do ponto de vista econômico, no caso brasileiro, parece que é mais grave daqui de 1930. Né? Mas em 1929, o Brasil era um dos maiores produtores do café, tá certo? Isso aqui era uma grande fazenda. Bom, deu a crise de 29, né? Praticamente paralisou o sistema de produção e exportação de commodities. Aí teve uma eleição lá em 1930, fraudada, ganhou Júlio Prestes, né, candidato de Washington Luiz, e dizia o seguinte: olha, diante da crise do café, a laranja vai salvar o Brasil. Quer dizer, o que acontece em 30 era o inimaginável, não é? A articulação dos tenentistas e iniciaram, não, chega dessa sociedade agrária, agora é um projeto urbano industrial, agora é a indústria. Não é? Em 1930, né, um mês e pouco depois da chamada Revolução de 30, se estabelece o Ministério do Trabalho, se estabelece a perspectiva do salário mínimo e carteira de trabalho. Bom, então, nós estamos vivendo um período parecido. Então, nós precisamos pensar em coisas muito mais excepcionais. Né? Já, olha, vamos voltar à estrutura sindical. Mas a estrutura sindical já era complicada. Por que não trabalharmos com uma outra perspectiva? Que tipo de estrutura de representação de interesse é fundamental nessa sociedade em que praticamente 80% dos trabalhadores estão na área dos serviços? Não são mais na indústria, não é na agricultura, são serviços. Como representar essa gente? Como é que estabelecer, na verdade, não apenas um salário mínimo maior, mas uma renda para as pessoas que a maior parte delas não tem garantia de renda? Não é? Então, eu estou aqui levantando, um pouco sonhando talvez, mas de toda maneira eu acho que um período excepcional exige, na verdade, nossa parte, né? Nessa parte. Porque ninguém vai fazer isso se não for justamente aqueles que estão à frente da questão do trabalho, da questão das lutas sindicais, quem estão nos sindicatos, os partidos progressistas. É daí que deve surgir uma pauta excepcional para o momento que estamos vivendo. Né? Talvez não tenhamos força, mas os tenentistas também não tinham força e acabaram tendo. Então, a força é resultado, na verdade, não é, de uma teoria, não é, com uma prática que venha para transformar. Ótimo. E, Póstuma, uma das bandeiras do governo federal, principalmente do ministro da Economia, é a autonomia do Banco Central. Que implicações tem essa bandeira no país? É estranho esse argumento, porque o Banco Central brasileiro tem uma autonomia, na prática, inegável. Eu só vou lembrar aqui nos governos do PT, nos governos do presidente Lula, né? Que nós tínhamos o vice-presidente quase todo dia reclamando que a taxa de juros era muito elevada. Então, como é que pode? Ele é vice-presidente de um governo vinculado aos trabalhadores, com uma longa jornada de articulação, e o presidente do Banco Central, tá certo, faz uma prática de taxa de juros sem ouvir o presidente. Então é estranho esse argumento de que o Brasil precisa da autonomia do Banco Central. Né? Acredito, inclusive, que a questão fundamental, pelo menos defendemos essa ideia
plano de governo de 2018, do presidente Lula e depois do presidente candidato Haddad, que era justamente o estabelecimento no Banco Central de duas funções prioritárias. A função da moeda, da estabilidade monetária, que é o que ele vem exercendo, mas também o compromisso com o emprego, com o pleno emprego. Não é possível pensar em combate à inflação sem olhar o emprego. Então, defendemos, na verdade, que o Banco Central tenha esse papel da política monetária, mas também o compromisso com a questão do emprego. Temos mais algumas perguntas aqui chegando. A primeira delas é da engenheira Elaine. Ela pergunta: nesse contexto de excepcionalidade, que práticas as entidades sindicais podem investir para continuarem firmes e fortes? Tudo bem. A questão sindical no Brasil, ela, na verdade, vive um quadro muito diferente, praticamente desde a década de 30, né, até o início da segunda década desse século, até os anos 2000, até 2015, 14, por exemplo, né, nós tivemos, ao longo desse período, governos que foram pró-trabalhadores, governos que foram contra trabalhadores, governos que usaram o sistema de regulação do trabalho para interferir em sindicatos, outros para promover os sindicatos. Então nós tínhamos, na verdade, uma trajetória de longa duração, que foi uma trajetória, no máximo, de governos anti-labor, governos que tentaram até flexibilizar alguma coisa, como o Dutra, lá em 1945, ou mesmo o Collor, e depois os dois mandatos do Fernando Henrique. Bem, acontece que com o golpe em 2016, com o Temer, na verdade, não há mais uma espécie de, digamos assim, de interesse em manter a atual legislação. O objetivo, na verdade, é o fim da estrutura sindical, né? Então, a questão que se coloca nesse sentido é: qual o papel dos sindicatos? É defender aquela estrutura pela qual se sabe dos problemas, ou, na verdade, resistir com o objetivo de construir algo diferente, né? Porque nós sabíamos que essa estrutura sindical, de alguma forma, não é? Ela gerava baixa representatividade, uma taxa de sindicalização relativamente pequena. A CUT, quando surgiu, no início dos anos 80, não é? Ela tinha uma crítica muito forte à estrutura sindical, porque era uma estrutura sindical que, de certa maneira, dificultava a realização do contrato coletivo de trabalho, não é? Da organização por local de trabalho, etc. Tinha uma pauta ali, e essa pauta, de certa maneira, terminou ficando num segundo plano, na medida em que essa estrutura fosse mantida. Então, eu acredito, não é, que é muito importante, na realidade, que os sindicatos sejam mantidos, porque não há outra instituição melhor para representar o mundo do trabalho que não seja os sindicatos, né? Agora, precisamos reconhecer que essa nova estrutura produtiva, essa classe trabalhadora hoje, é uma classe trabalhadora diferente daquela dos anos 80 e dos anos 90, né? A base hoje dos trabalhadores são trabalhadores de serviços, né? Trabalhadores de serviços que se entendem, inclusive, como uma espécie de novo sujeito social e que não se identifica muito com as formas de representação tradicionais, né? Os sindicatos têm uma estrutura, não só os sindicatos, os partidos também, associações de bairro, etc., são estruturas hierárquicas. E esse mundo do trabalho é um mundo do trabalho, na verdade, que demanda não estruturas hierárquicas, mas estruturas horizontais. Então, eu diria assim, a defesa desse mundo do trabalho, né, cada vez mais precário, etc., pressupõe instituições sindicais de novo tipo. Então, diante desse desafio, que é enfrentar o ataque governamental aos sindicatos, né, também é importante que haja, dentro da resistência, a possibilidade de um trabalho mais orgânico. Vou dar um exemplo, né, de outras instituições que atuam na forma que os sindicatos podiam atuar, né, que são, por exemplo, as igrejas, né? O sindicato tem uma sede, em geral, onde há a base social, né, ele tem uma sede no centro da cidade, que era importante para intermediar os deslocamentos. Só que as igrejas, né, têm sedes a cada 50 metros na periferia das cidades. Então, o sindicato faz uma assembleia, bom, mas a assembleia a pessoa vai ter que pegar um ônibus, sair 1 ou 2 horas do local que mora para ir até o sindicato, né? Os sindicatos, em geral, não têm uma espécie de creche para atender os pais e mães que têm filhos pequenos. Porque eu tenho filho, como é que eu vou na assembleia? Com quem vai ficar meu filho? Ah, não, mas lá no sindicato tem um lugar que você pode deixar os filhos, lá tem entrenadores, etc. As igrejas, em geral, têm uma espécie de creche para recepcionar as crianças, né?
Nós estamos falando de uma classe trabalhadora que sai de manhã cedo e volta muito tarde, constituída de famílias monoparentais, em geral um adulto e uma criança, não tem mais a formação da sociabilidade em casa. Então ela não consegue formar a sociabilidade em casa, não tem mais aquele almoço, aquele jantar em família, etc. Ela não tem com quem compartilhar os seus desejos, os seus anseios, os seus problemas. Ela sai muito cedo, pega um transporte ruim, fica no local de trabalho, muitas vezes não gosta do local de trabalho, e volta para casa. Com quem ela conversa sobre os seus problemas? No sindicato? Onde faz a sociabilidade? É nas igrejas. Tá certo? Então o Brasil tinha, antes da pandemia, cerca de 80 milhões de pessoas que, pelo menos 2 vezes por semana, ao redor de 1 hora do dia, era comprometida nas assembleias de vários tipos das igrejas. Então não é que as pessoas não querem participar, não querem reunir. Eu só entendo que a metodologia que os sindicatos utilizam hoje é uma metodologia, a meu modo de ver, inadequada para esse novo mundo do trabalho. Certo? É um mundo do trabalho diferente, não é? Em que as pessoas, na verdade, querem ter identidade, querem se identificar, porque uma coisa era o mundo do trabalho anterior, não é? Então, eu sou metalúrgico, porque eu trabalho numa metalurgia, né? Eu sou da construção civil, ou seja, o trabalho dava, de certa forma, a identidade e reconhecimento da pessoa. Né? Agora você pensa, esse novo trabalhador, eu trabalho, antes da pandemia, eu trabalho no Uber durante o dia, tá certo? À noite eu trabalho de segurança, sei lá, num restaurante, e no final de semana eu ajudo a minha mulher a vender perfumes, etc. Então, o que você é? Que tipo de trabalho você faz? Eu faço qualquer coisa. O trabalho, nesse sentido, não está oferecendo uma identidade. E por isso que o sindicato tem dificuldade de representar esse trabalhador. Então, nós estamos falando aqui de uma coisa um pouco mais profunda nesse sentido, que não é... Os sindicatos, antes de serem atacados, também estavam com problema de representação. Né? Então, essa eu acho que é uma questão muito importante para se considerar. Esse novo mundo do trabalho, os serviços, não vai voltar, ele veio para ficar. E é com essa massa de gente que a gente vai precisar trabalhar. Não é? Trabalhar cada vez mais com informação, né? Com mais tecnologia. Precisamos chegar nas pessoas sabendo como as pessoas pensam. Porque o que acontece com as novas tecnologias, né? Nós estamos gerando, na verdade, um mundo de bolhas homogêneas. Né? Então, na minha rede social, eu só converso com gente que pensa igual a mim. As pessoas que pensam diferente, eu vou limando, vou tirando, vou ficando só que as pessoas pensam igual a mim. Então, esse mundo homogêneo, tá certo? De bolhas homogêneas, em que as pessoas têm dificuldade de ouvir o diferente. Há 30 anos ou mais, não é? O que acontecia? As pessoas formavam opinião ouvindo diferentes programas de rádio, diferentes programas de televisão, liam diferentes jornais. Então, com base na diversidade, é que formava a sua visão de mundo. O que nós estamos vendo hoje não é ao contrário. A visão de mundo é, na verdade, a partir da escolha de um canal de televisão, de rádio, de jornal. Quer dizer, é um canal que eu utilizo porque ali eu tenho informações que validam a ideia que eu tenho. Eu não quero questionar a ideia. Eu quero validá-la. Uhum. Aliás, se vier muitas informações, eu nem sei o que fazer. Então, eu tenho que ter algum guia, e são essas ideias. Então, isso torna muito difícil o trabalho do sindicato. Você vai trabalhar... Você pensa assim, eu penso assado. Isso é diferente, então já nem dá mais para conversa. E por isso o ódio, né? Por isso a intolerância. Então, é uma sociedade diferente. E as instituições que nós tínhamos, que foram importantes, fundamentais, são instituições que são ainda, evidentemente, substancial para esse novo mundo, mas elas, a meu modo de ver, precisam mudar a sua forma de atuar. Né? É outra metodologia. É uma preparação muito maior do que nós temos antes de chegar até as pessoas para poder relacionar com elas. Antes da próxima pergunta, anunciar a presença do engenheiro e presidente do Sindicato dos Engenheiros do Rio de Janeiro, Olímpio Alves dos Santos, presidente do Sindicato dos Engenheiros Agrônomos do Rio Grande do Norte, Jailson, e também da engenheira e vice-presidente do Sindicato dos Engenheiros da Bahia, Márcia Nori, o ex-presidente da FICENG, Paulo Bubac. Aproveitando esse assunto dos sindicatos, anunciar que a FICENG tem um canal de denúncias e também de dúvidas para os engenheiros e as engenheiras por meio do e-mail jurídico@ficeng.org.br. E na próxima semana nós vamos lançar uma pesquisa sobre as condições de trabalho dos engenheiros no home office e também na atividade essencial presencial. Márcio, chegou mais uma pergunta de Maria Carvalho. Ela pergunta:
você vê a possibilidade da auditoria da dívida e qual seria o caminho? Eu acredito que o problema central do Brasil não é a dívida pública, embora saibamos que ela ocupa, ela captura uma parte do orçamento público brasileiro. Então, não acredito que essa preocupação crescente com a questão da dívida, ela, na verdade, deva deixar no segundo plano. Mas acredito que a questão substancial do Brasil é a nossa impossibilidade de voltar a crescer. Quer dizer, se nós não conseguirmos, na verdade, estabelecer os novos vetores de expansão da economia brasileira, obviamente que a dívida tende a cada vez mais asfixiar o orçamento. Tanto é que a própria emenda constitucional 95, ela coíbe a expansão em termos reais dos gastos públicos não financeiros. Gastos financeiros não há nenhuma impossibilidade de serem aumentados. Então, a meu modo de ver, há uma espécie de foco crescente na dívida e, de certa maneira, a gente não consegue perceber que o problema, a meu modo de ver, pelo menos, central, é o fato de nós estarmos praticamente há 4 décadas sem crescimento econômico. Eu sei que ocorreram em alguns anos crescimento econômico, ali de 2004, 2005 a 2010, tá certo? Mas se a gente pega o período de 1980 até 2020, nós tivemos em 40 anos, portanto, 2 décadas perdidas do ponto de vista econômico. Perdemos a década de 1980 e perdemos a década de 2010. A década de 2010 até foi mais ou menos razoável, entre 2010 e 2014, em que o Brasil cresceu 3,2% em média ao ano, mas a partir de 2015 um retrocesso. E nós entramos nessa terceira década, em 2020, agora com uma situação dramática. Então, a meu modo de ver, tá certo? Nós temos um problema-chave, que é o problema do crescimento econômico. Então, nós estamos há muito tempo sem poder crescer. E essa ausência de crescimento se deve, de um lado, à forma com que o Brasil se encontra inserido na economia mundial, inserido nas chamadas cadeias globais de produção, que nos faz cada vez mais inibir a possibilidade de produção de manufatura e dependemos da exploração, da expropriação de recursos naturais. Então, a meu modo de ver, tem aí uma equação que antevém o problema da dívida. Não estou negando que ela exista, mas não me parece que ela seja central, porque como nós temos obstáculos ao crescimento, obstáculos políticos, inclusive, não apenas econômicos, é aí que é o nó górdio do nosso problema. Se a gente puder, na verdade, encontrar uma solução para o crescimento, a questão da dívida pode ser tratada na sequência com maior facilidade. E num cenário pós-pandemia, quais seriam as expectativas para a economia brasileira e também a economia mundial num contexto geopolítico? Bom, vamos começar, então, pelo lado externo, questão internacional. Bom, possivelmente, quer dizer, o mundo pós-pandemia será um mundo com governos mais preocupados com os seus mercados internos. Porque foi muito constrangedor nós estarmos acompanhando, na verdade, uma disputa, os Estados Unidos se apropriando de importações chinesas. Uma espécie de egoísmo dos países, cada um querendo se apropriar mais rapidamente de equipamentos e de insumos de saúde para tratar do problema do coronavírus no seu espaço nacional. Constrangedor, a maior potência do mundo, os Estados Unidos, também não ter condições de produzir equipamentos básicos para o combate à economia, como é o caso dos Estados Unidos. Então, eu acredito que nós vamos ter um crescimento de políticas de defesa do sistema produtivo nacional, do emprego nacional. Até porque o que a gente está percebendo, na verdade, não é que não existe, na verdade, governança mundial. O sistema ONU praticamente não serve mais para nada. Nessa grave crise do mundo, o secretário-geral das Nações Unidas foi capaz de chamar uma reunião para que houvesse uma conversão, uma convergência de ações coletivas dos países para enfrentar uma pandemia que é global. A OMS tem funcionado, perfeito, mas é a OMS. E as ações mais amplas? Nada. O Fórum Econômico Mundial, que vinha se estabelecendo com uma espécie de sucessão do ponto de vista privado
ao fracasso da ONU, né, também desapareceu. Cada ano, o Fórum Econômico Mundial faz lá uma espécie de senado do grande capital, reúne aí os diretores, os CEOs das grandes corporações e convidam, não é, os políticos, né, os presidentes, os primeiros ministros, os ministros da Fazenda, para irem lá, né, receber a aulinha do que tem que fazer. E jogar fora, na verdade, não é, a soberania popular. E nós vimos isso em vários governos, inclusive de esquerda, que disseram que antes, na campanha, quem ia fazer assim, assado, ganharam as eleições e fizeram o contrário. Então, na verdade, é uma secundarização da política, uma subordinação da política à economia. Mas mesmo na pandemia, esse Fórum Econômico Mundial desapareceu. Não consegui, pelo menos, perceber uma atuação do ponto de vista de articulação de países ou de empresas, tá certo? Bom, então, me parece que o quadro internacional é um quadro, não é, de volta do nacionalismo, né, e possivelmente uma tensão ainda maior, não é, do ponto de vista do conflito de hegemonias, né, um conflito entre a China e os Estados Unidos. Bom, em relação ao Brasil, né, a impressão que eu tenho é que nós podemos, na verdade, seguir o mesmo caminho que ocorreu em vários países na crise de 2008. Em 2008, lá nos Estados Unidos, também se dizia que o Estado era o problema, etc. Aí veio a crise de 2008, e aí os bancos iam quebrar, a General Motors ia quebrar, as grandes empresas iam quebrar, e aí o que fez o governo Obama, tá certo, foi injetar dinheiro novo nas empresas e nos bancos. Qual era a ideia? A ideia é que, injetando recursos nessas empresas, evitavam que elas quebrassem, e essas empresas com recursos iriam investir, ampliar a produção, aumentar o emprego. Ora, se isso viesse a ocorrer, então aumenta a produção, aumenta o emprego, e significa que aumenta também a arrecadação, porque os impostos estão embutidos nos preços. Então, aumentando a produção, o emprego, a economia cresce e o Estado arrecada mais. Acontece que esse dinheiro novo que foi colocado nas empresas e nos bancos lá em 2008 não foi aplicado à produção, portanto não aumentou o emprego e muito menos a receita. Então os estados ficaram com a dívida. E imediatamente ali, quando melhorou um pouco a situação em 2010 para 2011, voltou, na verdade, todo o programa neoliberal dos ajustes, né, de austeridade fiscal. Estado incompetente, insuficiente, olha o tamanho da dívida, como as empresas são boas. Então, você, na verdade, aprofundou o neoliberalismo. Em 2008, o tratamento da crise foi diferente, tá certo? Mas o que eu quero chamar a atenção é que nós podemos, na verdade, repetir o que aconteceu nos Estados Unidos ou na Europa, uma vez concluída esta fase dramática do Brasil, de convivência com o coronavírus, superado ou saído dessa situação, né, possivelmente as forças vão dizer o seguinte: bom, agora chega de gastança. O Estado está, na verdade, ocupando uma fase que não deve. Portanto, temos que agora, novamente, recuperar os programas de reformas, tá certo? De ajuste. Então, essa é uma questão chave, porque vai haver uma pressão muito grande para voltar ao Brasil pré-coronavírus. Uhum. E aí eu acho que tem, na verdade, pontos de luta. Não é? Me parece fundamental que um dos pontos de luta fosse, por exemplo, que a renda... O programa Bolsa Família, cujo valor é melhor, na média, menor do que R$200, continue sendo 600. Que essa é uma conquista. Não é, o bom seria 1.000, mas 600, tá certo? Uma batalha para evitar que a renda dos de baixo caia. Por exemplo, se nós tivéssemos força, não é, poderíamos ter tido uma experiência seguinte: por que a partir do estabelecimento do isolamento social, as empresas não ficaram proibidas de demitir? Por que continuou a liberalidade das empresas demitirem? Na Argentina se proibiu a demissão, simultaneamente oferecendo às empresas condições para que continuassem, na verdade, a se manter sem quebrar. Então, isso reflete, de certa maneira, o estágio das lutas que nós temos no Brasil. É claro que nós podemos sair da crise maior e melhores do que estávamos, tá certo? Até porque se interrompermos essa trajetória aí neocolonial. Agora, isso vai depender da capacidade de articulação de forças. Vejo, por exemplo, esse agora, 1º de maio, como talvez um momento importante para avaliarmos se, no campo progressista, se está se constituindo as bases para fazer um enfrentamento maior, não é, a esse tipo de governo que nós temos no Brasil. Então, talvez o 1º de maio, que seja um dos 1º de maio estranho, porque
não vai haver aglomeração, a não ser por lives, tá certo? Pela internet, etc. Mas talvez aí demonstre a capacidade de articular polos que hoje são de oposição ao governo, mas, de certa maneira, estão fragmentados. Vamos caminhando para o encerramento da nossa live. Quem nos acompanha também é o vice-presidente do Sindicato de Engenheiros de Rondônia, Barnabé Pereira. Queria te agradecer, Póstuma. Muito obrigada pela sua contribuição, sempre generosa com a FICENG, sempre participando dos congressos e das formulações políticas. Queria te passar para as considerações finais e que você também comentasse um pouco sobre a atual crise política, com a saída do ministro da Justiça do governo e os desafios para as forças democráticas, ainda mais no momento que não podemos nos aglomerar, como você disse há pouco, para a gente trazer uma mensagem de esperança. Perfeito, Camila. Eu que agradeço, na verdade, essa possibilidade, mais uma vez, esse diálogo. Eu não sou dono da verdade, eu tentei reagir aqui às questões e provocações que você fez, obviamente com o intuito de estimular a reflexão, né, porque é muito importante que a gente tenha clareza da situação que vivemos e os caminhos que devemos pensar e escolher. Né. Sobre a demissão, aí toda sexta-feira tem a demissão ou a saída de um ministro, talvez nessa sexta-feira tenhamos outro, não sabemos muito bem. A impressão que eu tenho, assim, em poucas palavras, na verdade, é que o governo Bolsonaro se deu conta que com a pandemia o governo dele acabou. Me parece que ele já estava insatisfeito no início do ano pela composição que havia feito, porque na verdade não havia produzido nada em que ele imaginava ser necessário ter feito, salvo a reforma da Previdência, que nem era, meu modo de ver, algo intencional, né? Mas o que ele gostaria de ser feito, praticamente quase nada avançou. Então a economia não cresceu, não é? E mudanças que ele imaginava serem necessárias fazerem. Então a impressão que eu tenho é que diante desse diagnóstico, olha, com essa queda na economia, o governo acabou. Bom, então essas duas demissões, né, me parece que na verdade é uma tentativa de reorganizar em novas bases o governo para ver se ele consegue chegar até 2022. É assim que eu penso, né? Então, de um lado, ele na verdade abandona aquela maioria que se formava, que era a antiga maioria do real. Que maioria do real? Aquela que deu sustentação ao Plano Real. Quem era? Era o PSDB, não é? E o DEM. Então, ele abandonou essas forças, aparentemente, não é? Com críticas ao Maia e ao Alcolumbre, que são presidente das duas casas pertencentes ao mesmo partido, DEM. Então, e, na verdade, tenta constituir uma base de sustentação que é no velho centrão, né? Que teve praticamente em todos os governos e que opera ali noutra lógica, né? Então, aí uma primeira mudança. Segunda mudança, me parece, que está sendo formulada, está relacionada a uma alteração na política macroeconômica, né? Ou seja, não sei se o Guedes vai ficar, mas se ficar, talvez tenha uma articulação do ponto de vista mais microeconômico, né? Atuando mais para a sociedade de serviços. Então, quem são os protagonistas da sociedade de serviços do ponto de vista da burguesia? Não é? São os comerciantes, não é? Havan, Riachuelo, etc. Essas lojas, essa gente que quer, como comerciante, comprar barato e vender caro. Então, o custo de trabalho tem que ser o menor, etc. Então, nesse sentido, tem espaço para a agenda aí neoliberal, mas do ponto de 30 segundos antes do Instagram encerrar, desculpa te interromper. Então, ficamos com uma outra oportunidade, aí até teremos mais elementos para poder falar sobre essa tentativa de mudança do governo Bolsonaro. Obrigado, boa noite, até breve. Muito obrigada, Póstuma, um abraço.